Esta semana, Israel deu um passo que os governos discutiram por décadas e adiaram por tanto tempo. Um grande edital habitacional em E1, o corredor estratégico que liga Jerusalém a Ma'ale Adumim. Críticos o consideram perigoso, apoiadores o consideram essencial. Então vamos parar de falar em slogans e começar a falar de geografia, segurança e da realidade no terreno. Eu sou Josh Hasten e este é o Judaication. O Ministério da Habitação de Israel convidou empresas para a licitação de 3.401 casas na área de E1, próxima a Jerusalém. Um comitê de planejamento do Ministério da Defesa aprovou definitivamente o projeto de construção no local em agosto. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse que isso enterraria a ideia de um chamado Estado palestino. O projeto foi adiado por décadas por causa da oposição internacional da União Europeia e de alguns governos dos Estados Unidos da América. E1 é uma área não edificada dentro dos limites de Ma'ale Adumim, no deserto da Judéia. O plano de construção busca ligar Ma'ale Adumim a Jerusalém. Na minha opinião, isso é um desenvolvimento positivo. Aqui está um contexto sobre E1. Ela fica entre Jerusalém e Ma'ale Adumim. Cobre aproximadamente 12 quilômetros quadrados, faz parte do Conselho Regional de Binyamin, em Samaria, libertado por Israel em 1967, eis porque isso é importante. A área E1 é significativa por causa de sua importância política, geográfica e simbólica. Vamos falar sobre continuidade territorial. Se Israel construir extensivamente em E1, isso criaria uma área urbana contínua desde a parte oeste de Jerusalém, passando pela parte leste da cidade até Ma'ale Adumim. Os árabes e grande parte da comunidade internacional argumentam que o desenvolvimento em E1 dividiria o que eles chamam de Cisjordânia em partes norte e sul, tornando extremamente difícil a criação de um Estado palestino viável e contíguo. A área afeta as fronteiras e o controle ao redor da parte leste de Jerusalém, que os árabes reivindicam como capital de um futuro Estado. Vamos ser claros, governos israelenses de esquerda e direita entendem a importância dessa terra estratégica. Na verdade, foi o governo Rabin que introduziu a ideia de construir em E1 no início dos anos 1990. Ma'ale Adumim é um enorme subúrbio com 40 mil israelenses que deveria ser ligado à capital. Se você passar de carro pela área, verá todas as construções ilegais de árabes e beduínos ali. O objetivo deles é tomar toda a área C, que está sob controle israelense. Esse é o objetivo da autoridade palestina e isso deve ser impedido. Construir em E1 enviará uma mensagem clara. Finalmente, como disse o ministro Smotrich, construir em E1 talvez enterrasse a ideia de um suposto Estado palestino. Eu digo, ótimo, Israel não precisa de um Estado terrorista reconhecido internacionalmente em nosso meio. A maioria dos israelenses agora entende isso depois de 7 de outubro. Queremos outra entidade parecida com Gaza logo ao lado de Jerusalém e Tel Aviv? É claro que não. Uma entidade assim seria uma recompensa para o Hamas e representaria uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Estou ansioso para ver as novas casas sendo construídas em E1 avançando aqui. Na quarta-feira, as Nações Unidas afirmaram que décadas de discriminação e segregação de árabes por Israel, na chamada Cisjordânia, estavam aumentando e pediram ao país que acabasse com seu sistema de apartheid. Em um novo relatório, o Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas disse que a discriminação sistemática contra os palestinos piorou drasticamente nos últimos anos, de acordo com o chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Volker Turk. Segundo ele, todos os aspectos da vida dos palestinos na Cisjordânia são controlados e restringidos pelas leis, políticas e práticas discriminatórias de Israel. Então, qual é a realidade? Apartheid implica dominação permanente. Os árabes sob a autoridade palestina têm autogoverno, no entanto, eles possuem sua própria autoridade governante. Nas áreas A e B, os árabes controlam os assuntos civis. Eles administram seus próprios tribunais, polícia, educação, saúde e tributação. As políticas de segurança de Israel são motivadas por ameaças, não por raça, postos de controle, restrições de viagem, incursões militares, entre outros.
existem por causa do que Israel vivenciou em atentados suicidas, tiroteios e outros ataques, especialmente durante a Segunda Intifada, além das ameaças contínuas de grupos terroristas armados. E claro, vamos lembrar que 20% dos cidadãos do Estado de Israel são cidadãos árabes com plenos direitos iguais. Então, tanto faz para discriminação baseada em raça ou etnia. Os árabes na Judéia e Samaria não são cidadãos israelenses, então eles são regidos por um sistema legal diferente. Regimes legais diferentes existem por causa da jurisdição, não da raça, ou seja, leis diferentes se aplicam por causa da cidadania e do status territorial, não por hierarquia racial. A Organização das Nações Unidas é obcecada com o Estado de Israel e todo ano aprova mais resoluções anti-Israel do que resoluções contra todos os outros países do mundo juntos. Chamar Israel de Estado de apartheid é um insulto aos sul-africanos que realmente viveram sob o verdadeiro apartheid. A Organização das Nações Unidas deveria sentir vergonha. Aqui está outra coisa que encontrei esta semana, que me faz rir quando Israel é acusado de apartheid. Israel aprovou uma atualização para a tecnologia 4G nos serviços móveis para palestinos na Cisjordânia, em Judéia e Samaria, informou o Ministério das Comunicações de Israel na terça-feira. As operadoras de telefonia celular palestinas lançaram serviços de dados de alta velocidade na Cisjordânia, baseados em 3G em 2018, reduzindo a diferença tecnológica em relação a Israel. O ministério afirmou que a aprovação ocorreu dentro do Acordo Quadro de 2022 entre Israel e a Autoridade Palestina para viabilizar as tecnologias 4G e 5G. Segundo a mídia israelense, a guerra em Gaza atrasou o acordo. Também disseram que a atualização para 4G levaria até 6 meses. Se Israel quisesse apartheid e maus tratos, por que ajudaríamos a modernizar sua tecnologia? Se Israel quisesse tratar mal os árabes da Autoridade Palestina, os deixaria na miséria, não tentaria melhorar suas vidas. Mais uma vez, eu digo à Organização das Nações Unidas, que vergonha! Segundo relatos da mídia, Israel está dando mais um passo à frente na luta contra o terrorismo ambiental causado pelos árabes que vivem sob a Autoridade Palestina. O gabinete do ministro da Defesa, Israel Katz, afirma que o governo começou a implementar um novo plano de emergência contra queimadas ilegais de lixo na Judéia e Samaria. Já faz muito tempo que estamos falando sobre isso. O plano permitirá a apreensão e confisco de veículos e equipamentos usados na queima ilegal de resíduos. A medida segue uma decisão do ministro Katz e do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, de classificar o fenômeno como uma ameaça à segurança nacional, transferindo isso de uma questão ambiental civil para um assunto de segurança nacional. Com a nova ordem, autoridades poderão confiscar caminhões de lixo, veículos usados em incêndios criminosos, despejo ilegal e equipamentos relacionados. De acordo com o escritório de Katz, a fiscalização começará imediatamente. Na semana passada, participei de uma conferência em Rosh Haim sobre os danos aos pulmões e à vida dos israelenses que vivem na linha de fronteira. Estou falando de lugares como Shoham, Modem e Rosh Haim. Como um dos palestrantes me disse, a poluição não faz distinção entre as comunidades de ambos os lados da chamada linha verde. Também fiquei sabendo que, em muitos casos, criminosos são pagos para dirigir seus caminhões cheios de lixo de Israel pré-1967 para a Judéia e Samaria, a fim de despejar ilegalmente seus resíduos. Lá, eles queimam o lixo porque é muito mais barato fazer isso. Essa é uma questão que está literalmente sufocando os israelenses. Espero que esse plano de confiscar os veículos reduza o fenômeno das queimadas ilegais. E, finalmente, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse ao JNS na segunda-feira que apoia a renomeação do coordenador de atividades governamentais nos territórios, conhecido como Coordenador de Atividades Governamentais nos territórios para Coordenador de Atividades Governamentais na Judéia e Samaria. KOGAD é uma unidade do Ministério da Defesa criada após Israel libertar a Judéia, Samaria e Gaza na Guerra dos 6 Dias de 1967. Ela gerencia assuntos civis e humanitários locais e também trabalha com árabes da Autoridade Palestina.
Essa ideia é uma criação de Yossi Dagan, o chefe do Conselho Regional de Shamron, ou Samaria, de acordo com Dagan. O fato de o Ministério da Defesa e as Forças de Defesa de Israel, se apegarem ao termo territórios, é uma injustiça moral e histórica. Ele acrescentou: Judeia e Samaria não são territórios, são a nossa casa. O líder regional acusou o ministério de adotar a narrativa anti-Israel, em vez de liderar com uma linha nacionalista e sionista firme. Pessoal, a linguagem importa psicologicamente. A linguagem importa. O princípio psicológico que explica como repetir uma afirmação, seja ela verdadeira ou falsa, faz com que a pessoa acredite mais nela, é conhecido principalmente como o efeito da verdade ilusória. Em outras palavras, a maneira de Israel começar a acreditar que Judeia e Samaria são parte integrante do Estado de Israel é expressar isso abertamente. Precisamos dizer as palavras Judeia e Samaria, em vez de territórios. Precisamos fazer isso repetidas vezes, de novo e de novo. Devemos fazer isso para deixar claro em nossas mentes que o coração histórico e bíblico do Estado de Israel e do povo judeu não são apenas pedaços de terra ou territórios que podem ser entregues a outro grupo de pessoas. É hora de dizer de uma vez por todas: Judeia e Samaria fazem parte do Estado de Israel agora e para sempre. O debate sobre E1 não é realmente sobre moradia, é sobre se Israel tem permissão para pensar estrategicamente, se defender e construir em seu coração. A Organização das Nações Unidas pode emitir relatórios. Palavras de efeito como apartheid podem ser recicladas, mas a realidade não muda. As políticas de Israel priorizam a segurança e a sobrevivência, não raça nem slogans. E1 é importante porque fronteiras importam, Jerusalém é importante porque soberania importa. E depois de 7 de outubro, fingir o contrário não é mais uma opção. Antes de irmos, quero agradecer à equipe dos bastidores, Zach Sickerman, Esther Eden, nossos produtores, Ryan Lifshitz e Olga Senatov, que editaram este episódio. A Haron Vogalanter, na sala de controle, garantindo tudo funcionando. Sou Josh Hasten. Obrigado por assistir ao Judaication na JNS Televisão. Até a próxima.